Muito bem, de volta com o programa Painel Alagoas. Estou agora com a presidente da Associação das Pensionistas, né, dos Militares do Estado de Alagoas, é a Rosenilda Teodora. E a sigla ASS Pedemal. Como surgiu essa associação? A associação surgiu da necessidade que nós tínhamos de nos representar, porque assim a gente não tinha em si uma associação apropriada para que a gente pudesse falar, que a gente pudesse nos representar, dizer da nossa necessidade. Sim, e havia uma dificuldade muito grande, né? Até hoje, né? Sim, sim. A existência, porque é como vocês não são militares, mas são pensionistas, né? E mulheres. E tem isso também. Às vezes o pessoal vê, de certa forma, elas não entendem de nada, elas são mulheres e não entendem de nada, e acha às vezes que a gente só vive em casa no mundo da lua. Mas vocês vão procurar os seus direitos, né? Sim, a gente fomos atrás pela defasagem que estava muito grande no dinheiro, né? E a gente saiu lutando. O pessoal dizia que a gente era doida, que a gente nunca ia conseguir. E eu dizia sempre, então, não, a gente já tem. A gente está correndo atrás do sim. E graças a Deus, com Deus na frente, a gente conseguiu. Conseguiu uma grande vitória, né? Mas aí nasceu quando? Em que dia, em que mês? A Pedemal nasceu no dia 2 de agosto de 2022. E hoje a gente está caminhando, também nasceu, a gente tem que agradecer muito, primeiramente a Deus, segundo o Coronel Paz, porque foi fundamental o apoio do Coronel Paz para a Pedemal chegar até aqui. A Somal. Isso, a Somal. Um homem de bem, viu? Ele nos ajuda, e hoje qualquer coisa que a gente tem, a gente sempre procura ele. O porquê? Porque ele nos atende, ele parou para nos escutar. E ele viu também a necessidade que a gente tem. Ele é uma pessoa muito sensível, ele é uma pessoa cristã, né? E sensata. Sensato, muito equilibrado. Isso. E aí como foi que esse surgimento? Porque a senhora falou agora, uma mulher à frente de uma instituição, principalmente numa linguagem militar, já é uma dificuldade, né? Isso. São várias associações. A única que tem uma mulher presidente é a senhora, né? Isso. Agora são 11, né? São 11 associações, isso. Que representa a Polícia Militar com os bombeiros. Isso. A Somal representa os oficiais e os bombeiros. Isso. Mas aí tem dos militares, né? Tem dos sargentos, né? Isso. Tem várias associações. Aí, como foi essa ideia? Veio assim, uma inspiração de Deus? Como foi? Foi assim, a gente também agradece muito ao Tenente Máximo, porque surgiu dele nos, como é que se diz, chamar para uma reunião em julho de 2021, ali na Polícia Federal, no auditório da Polícia Federal, e a gente não se conhecia. Dali foi um grupo determinado de mulheres, e a gente deu a ideia da gente fazer um grupo, porque a gente era dispersa, a gente não entendia de nada, a gente não sabia de nada, ficava a par de tudo que estava acontecendo, e a gente viu a necessidade daí. A gente fez o grupo, do grupo a gente ficou se inteirando das conversas, Sim. Ficou se inteirando, até que a gente viu, a gente foi para diversas reuniões, levamos muito não na cara, muito chá de cadeira, tinha olhares, a gente ficava assim, olhares, e se pessoal assim, poxa, o que é que elas estão fazendo aqui? Por que elas estão fazendo aqui? Não sabe, eles não entendiam que assim, qual é a melhor pessoa para falar da situação que está vivendo? Quem está vivendo a situação. E eles não entendiam isso, e graças a Deus a gente foi levando muitos não, mas também levamos muitos sim, muito apoio também, né? E chegamos até aqui, estamos até aqui caminhando. E o estatuto, o que é que ele preza dentro desse contexto dessa nova associação? Ele preza o quê? O cuidado com a pensionista e o dependente. A nossa finalidade é essa. A pensionista e o dependente. Hoje tem a DPS, que hoje ficou muito mais fácil para a gente ter esse acesso, né? Assim, com o Coronel Luna lá, com o Coronel Emery, eles dão toda a assistência, a gente tem livre acesso, eu converso com eles, e a gente trata desses processos. Muitos processos que estavam parados começaram a andar, a gente encontrou muitos erros também, né? Muitas pessoas que estavam recebendo as suas pensões, como é que se diz, não estava igualmente com o seu esposo. A gente depois disso a gente descobriu. A gente tem uma senhora que ela é de 2008. O esposo dela tinha ganhado na justiça já para ser segundo sargento. A gente até hoje ela recebe como soldado. E isso a gente fez uma revisão
esse processo passa pela PGE e a gente está conseguindo, porque... Mas com efeito retroativo? Eu creio que não vai ser efeito retroativo por causa do tempo, né? Que dá uma bolada, né? Não é só ela, né? Isso. São várias, né? Tem algumas, né? Porque muitas delas nem sabiam disso. A gente, através da associação, foi que a gente viu esses erros. Aí é o papel fundamental de uma instituição da associação, que venha representar a classe, né? Ela não entendia, muita gente não entende, não sabe. E a gente viu que tem o cadastro do sócio, a gente pede contra-cheque e tudo, e no contra-cheque a gente identificou que ela estava recebendo esse tempo todo errado. Aí foi quando a gente abriu, a gente também tem uma diretora, Dona Edlene da Silva, também, ela é de 2007, mas ela estava na função de cabo, ela estava recebendo como soldado. É um pouquinho, mas é um pouquinho que faz toda a diferença. Interessante. E a gente começa a perceber, assim, a senhora tem um certo cuidado, né? Eu percebi, eu encontrei a senhora no Instagram, num evento que vocês tiveram agora, não foi? Foi. Foi que mês? Foi julho ou foi início de agosto? Agora na Asmal? Sim. Foi agora no começo de agosto, Asmal, isso. E qual foi o tema, qual foi o assunto? A UPM veio me parabenizar pelo trabalho, né? Porque a gente, de certa forma, quando a gente trabalha um pouquinho para ajudar, aí a gente já fica um pouco conhecido, né? Há um respeito, né? Que a senhora não está pensando só na sua barriga, né? Isso. Está pensando no todo, né? E esse todo, assim, existem ainda muitas pessoas que não conhecem os seus direitos, né? Isso, que não entendem. Inclusive, quando a gente começou em 2021, eu sou pensionista de 2020, e eu estava com a minha situação toda regularizada, eu estava recebendo com paridade, com integralidade, com a vitaliciedade, que hoje nós temos 50 pensionistas ainda que está com a perca da pensão. Tem uma data fim para a pensão. Por quê? Porque elas entraram na lei de 2015, naquela reforma da Previdência que teve de 2015, onde estipulava uma data fim para as pensões. E a gente tem cerca de 50 pensionistas. Hoje a gente está fazendo o quê? Eu chamo até a atenção aqui do nosso governador, Paulo Dantas, porque ele não tem noção do que ele fez, junto com então, o governador à época, Renan Filho, na vida dessas mulheres. Foram mais ou menos 1.500 mulheres que eles ajudaram, mas não foram 1.500 mulheres. Você pega, multiplica 1.500 mulheres vezes 5. Digamos que cada mulher dessa tem mais ou menos 5 pessoas na família. Então essas mulheres ajudam todo esse quadro. Ela ficou agora, como a gente perdeu o esposo, a gente ficou como esteio da casa. Na dificuldade que a gente teve na pandemia, do Covid, desemprego, a gente foi essencial na manutenção de muita coisa dentro de casa, de muitos familiares também a gente ajudar. E tudo. E a gente está andando para isso. Tem 50 que não. Senti que a senhora ficou emocionada. Sim, porque é difícil. Você... Se quiser chorar, pode chorar, viu? Eu encontrei com uma certa pensionista, a gente conversando com ela, porque a gente, com o trabalho que a gente tem, a gente foi atrás das meninas que têm essa data fim. A senhora está sentindo as dores. Isso, porque quando eu fiquei viúva em 2020, eu fiquei nessa mesma posição delas. E o Estado reconheceu que, como já era após a reforma da Previdência de 2019, o Estado reconheceu que a gente tinha esse dinheiro de 2020 para cá, de 17 de dezembro de 2019 para cá, teria direito, não poderia ser colocado na lei civil. E quando eu comecei a receber o dinheiro do meu esposo, eu só comecei a receber pela metade. E com a data fim. E a gente disse, não, peraí, isso não existe, vamos atrás, vamos correr. A gente correu, e é correndo que a gente consegue. Porque se você ficar em casa só esperando que aconteça, não vai acontecer. Eu acho assim, que Deus deu um dom para cada um. Tem uns que tem um dom de ir fazer a diferença. Quem não pode fazer a diferença, ora e contribui. Porque tudo hoje em dia a gente tem um gasto. É que tem pessoas que dá apoio, mas não gosta de falar, mas aí tem associação. Isso. Mas tem outros que criticam e nem ajudam. Nem faz, não deixa ninguém fazer. Entendeu? E a gente, assim, a gente tá... Lenira Lessa, a dor de quem fica muitas vezes não é lembrada. Parabéns pela iniciativa. Lenira Lessa. Isso, realmente. Eu vou botar a Lenira para entrar ao vivo, que eu senti que a Lenira... a trocar essa experiência aí com a nossa presidente aqui da Associação das Pensionistas, né? E hoje vocês têm quantos membros? A gente está em torno de 100.
100 associados. Né? Isso. Já é um número bom para 2 anos. Comecei com 30. A gente começou com 30. Tem sede própria, não? Não, a gente não está com a sede, a gente está tentando fazer isso, porque o nosso intuito primeiro foi pegar um advogado. Porque as causas militares iam que entendesse, a gente tem o doutor Napoleão, que é o mesmo da Sumal, que foi o Coronel Paz, que através do Coronel Paz a gente conseguiu tudo isso. O Coronel Paz é uma figura, uma pessoa muito decente. Sim, sim. Ele é quem tem nos ajudado, muito ele tem nos ajudado. E tem agora a questão da Datafim, que a gente está querendo uma audiência com o governador para a gente conversar com ele sobre isso. Porque, assim, ninguém vai entrar na folha, está todo mundo na folha. Ele não vai ter uma despesa a mais. E o dinheiro delas é abaixo de sargento, abaixo. Então, assim, não é um dinheiro... Não vai impactar. Não vai impactar. Então, assim, eu creio que o governador... Provavelmente não terá nenhuma questão de retroativo, né? Não é isso que a gente está pedindo. Que é garantir a manutenção da família, né? Da manutenção da família, isso. Porque, assim, a gente está vendo aí o Shopping de Alagoas... Eu acredito que o governador Paulo Dantas é um cara sensacional. Sensacional. Falta só chegar... Se chegar a senhora perto dele, é isso que a gente vai dar tá certo. tentando. Eu estou vendo. É isso que a gente está tentando. Só uma mulher de fé. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar a situação. Porque, assim, ele foi quem deu um passo grande. Vamos lá, uma pessoa hoje em dia, um soldado, digamos que ele ganhando R$4.000 hoje, a esposa, porque estava com o tempo, estava ganhando 1.000, olha a diferença. Então, aquela pessoa, quando ela passa a ganhar o salário certinho, ela ajuda a família, ela deixa de depender mais do Estado, ela paga o plano de saúde do neto, ela ajuda quem precisa, e a gente faz a economia girar. A economia girando também para o Estado é bom, porque há consumismo, tudo isso em volta de um salário. Agora, esse ano 2024, qual foi a melhor conquista que a sua associação teve? 2024 a gente está vendo assim, para a gente foi uma vitória, eu acho que para todo o sistema de proteção social, teve um conselho deliberativo dos militares do sistema de proteção social, a gente está como suplente do Coronel Paz, e para a gente é uma vitória porque a gente nunca pôde ser ouvida, a gente nunca foi, hoje em dia a gente tem voz, a gente pode, Coronel Paz às vezes viaja, quem fica no lugar dele sou eu, e eu tenho voz no conselho. Rapaz, me fala um pouco dessa situação do Conselho. O Conselho Deliberativo é onde ele vai, assim, programar, fazer as situações da Polícia Militar em si, porque envolve tudo, envolve inativos, ativos e pensionistas. E a gente pode falar ali, expressar, a gente pode também dar opiniões, a gente tem voto nesse Conselho. E para a gente foi muito bom, a gente não aparecia, hoje a gente está tendo voto até no Conselho. E, assim... Já há um destaque, né? É um destaque. A DPS em si também tem nos ajudado muito com o apoio do Coronel Luna. A gente está, assim, graças a Deus, bem atendido. Está sendo bem atendido. A competência que eles estão tendo, porque são novos, começaram em janeiro, mas a competência que eles estão tendo está fazendo uma grande diferença com poucos equipamentos que eles têm. É mesmo. Né? Graças a Deus a gente está vendo aí, vai chegar um negócio de computadores, e vai mudar um pouquinho, mas assim, eles estão sendo grandes com o pouco que eles estão fazendo, com o pouco que eles têm, eles estão sendo grandes. E assim, até aqui parabenizar o Coronel Luna também pelo atendimento que ele tem conosco, que a gente não tinha essa proximidade quando era no área de previdência. A gente conversar com o Moisés, eu passava 3, 4 meses tentando uma audiência com o Moisés, ou dentro lá do área de previdência. Hoje não, a gente não precisa. Eu tenho o telefone do Coronel Luna, o pessoal, quando eu preciso falar com ele, falo com ele, e prontamente, se ele não responder naquela hora, mas quando ele puder, ele está me respondendo. Interessante. Então, a senhora, são quantos? Quem é a sua vice? A Elisângela. Por que ela não veio? Ela é meio tímida, mas a gente pode marcar um dia pela vida. A gente tem a Rosana também, que é a diretora administrativa. A gente tem, assim, um corpo, a diretoria em si, graças a Deus, que botou umas pessoas que querem. Às vezes elas não podem nem não ter noção porque são tímidas. Mas, assim, uma coisa que elas me dão... A senhora é um Moisés, né? Está com o cajado ali na mão, mas lutando. Todas estão lutando, né? Todas. E essas 50, fiquei preocupado. Essas 50 que já tem data... Fim. Termina quando? Rapaz, a gente já tem uma que está com a gente, que a gente está correndo atrás. Em 2027 já está terminando a pensão dela. Já teve uma que perdeu esse ano.
Desespero total. Sim, teve delas que, na época, quando elas ficaram viúvas, o RPVC não teve a preocupação de passar para elas que elas iam perder a pensão. Então, a gente encontrou uma, a gente conversou com ela pelo telefone, que ela não sabia. Ela disse, quando eu conversei com ela, ela disse, não, a senhora está enganada. Eu disse, não, não estou enganada. Ela disse, como eu me disse, financiei uma casa em 30 anos, eu peguei em 15 anos. Como é que eu vou fazer? Então, assim, isso foi... Ela começou a chorar do lá, a gente começa a se relacionar de cá também, porque, assim, é na hora que a gente está mais precisando. Eu fiquei viúva, o pessoal, mas você ficou viúva cedo. Eu passei 12 anos cuidando do meu marido de cama. Então, isso desgasta a gente. A vida policial em si já desgasta as pensionistas também, não só o militar, mas quem fica em casa, porque eles vão, a gente fica na ansiedade se eles vão voltar. E quando eles estão em casa, a gente fica meio presa, porque o militarismo, eles passam tanta coisa na rua que a gente quer dar um descanso para eles. O militar em si, ele precisa, assim, também de um olhar especial, tanto da sociedade como do comandante-geral, porque é fatigante a vida do militar, tem as suas compensações, né, de servir a pátria, de servir ao Estado, Sim. mas também é muito pesado, assim, para a mente do militar. Agora, o corpo jurídico, ela é bem assim, aplausível, né? E a gente percebe que vocês estão... Isso foi indicação do Coronel Paz, né? Já é um bom atrativo, né? E a questão de uma sede. Vocês estão lutando para ter um espaço? Isso, a gente quer, mais do que nunca, ter uma sede, porque às vezes eu atendo a menina até na minha casa, às vezes não é bom. Porque a gente estava deixando que as pessoas se associem para a gente ter uma margem. Porque a gente não só tem a sede, a gente tem que pagar contador, a gente não tem sede, mas a gente paga a taxa da prefeitura, tem outras coisas para pagar. Então o dinheiro está ainda muito em torno disso. Tem um advogado também, né? Tem um advogado também, né? Então, assim, a gente está querendo, assim, dar uma expansão para alugar a nossa sede, as pessoas se associarem. Isso, eu digo assim, não é uma luta minha, é uma luta de todas. Porque, quando o Coronel Paz, às vezes, ele fala, ele diz assim, a gente tem que lutar para garantir os nossos direitos, para que eles não venham ser usurpados de novo, porque a gente passou 20 anos no sofrimento. E a gente não quer, quem passou pelo Egito, chegou em Canaã, não quer mais voltar. Né? Sabe que Canaã é muito melhor. A escravidão é uma coisa, principalmente quando se fala do alimento. O salário é alimento, né? Isso. Na Constituição, o salário é tido como alimento. Então, essa falta de manutenção, sou militar e esposa de militar. É muito relevante esse trabalho, mas ainda precisamos de mais conhecimento e informações. Lenira Lessa. Olha, Lenira. Verdade. Quero convidar a Lenira para ela participar. A gente percebe que ela tem um certo conhecimento aqui. É bom interagir com a gente, né, Lenira? É bom participar conosco. Isso. Olha, entrou. Olha aí a Lenira. A Lenira entrou e é importante. Fala, Lenira, tudo bem? Oi, bom dia. Quer dizer, boa tarde, desculpa. Boa tarde, ao vivo. Ah, tá. Tudo bem? Como vai? É uma satisfação poder participar aí. Eu estou aqui no estacionamento. Mas, assim, importante... Você é esposa de militar? Sou esposa de militar e também sou policial militar. Eu vou fazer uma participação bem breve, porque vim pegar meu menino na escola e vi a pauta aí, que é muito relevante, muito importante. E faço essa sugestão de poder trazer mais informação para quem hoje está na ativa também. Porque tanto ou o meu esposo, que Deus me livre que isso aconteça, ou ele vai ficar viúvo, ou eu vou ser viúva. Concorda comigo? Sim, então, militares, a gente né? já... Exato, nós dois somos militares. Então, é interessante que a gente também já esteja, já tenha o conhecimento. Eu sou, antes de ser militar, minha formação, eu era advogada. E quando a gente estuda o direito, o Brasil, ele não tem a cultura de se preparar para a morte. E muitas vezes nós somos pegos de surpresa. Então, o que é que acontece? O que é que eu estou querendo dizer com isso?
Porque eu não quero falar se eu vou morrer primeiro, se o meu marido vai morrer primeiro, Deus me livre. Mas a gente tem que se habituar com isso. É a regra da vida, né? É a regra. Então, por que a gente é pego de surpresa? Justamente porque a gente não se prepara para ela. Mas a gente tem que se preparar. Então, é de muita importância que a gente tenha conhecimento do que é que está por vir, de quando eu morrer, como é que meus filhos vão ficar, como é que meu esposo vai ficar. Então, a gente precisa se preparar. E até eu queria trazer aqui uma dúvida minha, que no caso, só se associa às pessoas que já são pensionistas, não é isso? As pensionistas militares. Ela quer dizer que pode ter um espaço para ela mesmo se associar? Sim, pode. Opa! Sim. Ela é pensionista e também a associação, a gente tem algumas pensionistas que não são militares. Quem a gente pode ajudar, a gente ajuda. Mas se ela quiser, ela é militar. Se ela quiser dar um apoio, uma contribuição, já prevendo lá na frente, né? Até os dois, ela e o esposo, né? Que é uma forma que também a associação não tem sede, né? Tem despesa. Inclusive, o meu esposo, eu conheço o Coronel Paz, conheço o Coronel Luna. O meu esposo faz parte também do Conselho Deliberativo da Asomal. E, assim, até uma coisa para trazer, para se discutir, né? Porque é muito importante, muito relevante essa pauta. Lenira, eu fiquei preocupado, porque ela falou que já esse ano uma pensionista já perdeu o direito, né? E elas estão lutando para retornar. Já tem umas que já estão programadas para 2027. Fala aí. 2027, 2028. Nossa. Porque começou em 2015, teve uns que pegaram 15 anos, teve outras que pegaram 20, 10 anos. Depende. Só o governador que pode reverter essa situação. Só o governador, porque tem que vir do executivo para o legislativo. Então, a proposta é isso que a gente quer ver. Eu como peço é que faz. ao excelentíssimo governador, que tem um coração enorme, que veja com muito carinho, e o Poder Legislativo, a Casa Tavares Bastos, que olhe com carinho, porque, de uma forma ou de outra, também as pensionistas têm voto, têm família. Com certeza. Já imaginou uma manifestação na porta da Assembleia? Não é bom, não. E eu acredito, sim, que o governador ele tem se voltado muito para essas questões, né? Eu acredito que ele vai, sim, ele vai se posicionar no sentido positivo, né? Que nós precisamos ter esse olhar mais humanizado do Estado para com quem fica. Independente de quem seja, mas é preciso, e é isso, parabéns aí pela iniciativa, A senhora pode se associar, viu? Quanto é a contribuição? 110 hoje. 110. Isso. Mas também 110. Um advogado. Isso. E eu sempre digo, quando eu abri a associação, eu sempre dizia assim, gente, a gente não está dentro da associação para a gente ter direito a algumas coisas, como o pessoal que é médico. A gente está aqui para a gente lutar por aquilo. Para manter. Isso. Porque, assim, como uma associação, a gente tem voz. Porque a gente é uma entidade representativa. Então, eles têm que escutar. Deixa eu falar aqui com a militar e a advogada, agora quietinha, né? Mas conhece seus direitos e deveres. Qual é a sua mensagem final para essa nova associação que tem 2 anos, Associação das Pensionistas Militares do Estado de Alagoas, que são mais de 3 mil pensionistas. Ela começou com 30, agora tem 100. Tem 100. E eu acredito que já começou com 101, né? Com a senhora. Sim, com certeza. Muito obrigada. Parabéns aí pela iniciativa. E não desista, né? Tudo que é aqui no nosso país, geralmente, principalmente as coisas que são para o nosso bem, demanda um pouco mais de esforço. Mas a senhora está no caminho certo e conte comigo aí, o que precisar também. Viu? Parabéns ao programa Painel Alagoas. Obrigado. Sempre trazendo pautas de muita relevância para a nossa sociedade alagoana. Como é o nome do seu esposo? Coronel Valdécio. Rapaz, é o coronel. Que maravilha. Já imaginou a associação da nossa querida, também serva de Deus Altíssimo, né? Ele faz parte lá do Conselho Deliberativo, lá da Asomal também, o Coronel Pai. Ela está fazendo parte, veja, já o reconhecimento da associação. Eu escutei ela falando que, inclusive, ela muitas vezes fica lá
no lugar do Coronel Paz, que também faz um trabalho brilhante, com uma maestria. Muito paciente, né? Muito paciente. Verdade. E ele já lutou A muito luta, continua. A luta não é fácil, mas siga em frente, né? Que quando Deus está no comando, o fardo é leve. Parabéns. Vou me despedir aqui e agradeço pelo convite aí. E estou às ordens. Um abraço para o Coronel. Um abraço para a senhora. Muito obrigado pela sua participação. Programa Painel Lagoas. No Instagram é programa Painel Lagoas. Essa entrevista a senhora vai acompanhar mais tarde, tá bom? Estará lá no programa Painel Lagoas. Um abraço, boa tarde. Olha aí, participação da esposa do Coronel. Eu nem sei se ela é oficial. A senhora é oficial? Não, sou praça. Praça, né? Sou praça, Que já entrou no último concurso, né? Foi, de 2006. 2006. A senhora já tem um certo conhecimento, advogada, né? Formação. Né? Hoje eu tenho a minha OAB é suspensa porque eu não posso mais advogar, mas a minha formação é de advogada. Perfeito. Advoguei muito. Um abraço, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, até mais. E aí, minha irmã, olha aí, o povo aí querendo ajudar a senhora. Graças a Deus, né? Ficou emocionada, foi? Já chorou aqui, Claudio? Já chorou, né? É porque foi aberto um espaço diferente. Aqui é uma entrevista que tá cheia de lágrimas, seus olhos. Aqui hoje é uma entrevista diferente. Deus. Porque eu sou teu Deus, né? Essa peleja não terás que pelejar sozinha. O Senhor pelejará por você. Vamos, ela está emocionada? Vamos para o intervalo, Claudio. Tomar um cafezinho. Um cafezinho Santa Clara, uma água. A senhora está muito emocionada. Travou ela aqui, viu, Claudio? Mas o assunto são os direitos, né, Claudio? Sim. Vamos para o nosso... Daqui a pouco, a presidente da nova associação, a 11ª Associação dos Militares, né? E, no caso, as pensionistas, que lutam pelo seu direito, e já tem data, já esse ano, com aquela reforma da Previdência de 2015, algumas já perderam a pensão, mas elas estão lutando para que o governador, eu peço ao excelentíssimo senhor governador Paulo Dantas, que tem um coração enorme, maior do que ele, conceda essa audiência, e eu tenho certeza que a SOMAL e as demais associações militares estarão junto com a senhora. A senhora pode pensar que está só, mas Deus está contigo e está tocando nos corações das pessoas. E aqui, a senhora estará aqui comigo em setembro, outubro, até conquistar essa grande vitória que são para vocês. Hoje são mais de 3.000 pensionistas, mas só tem 100, né? É uma guerra, mas ainda já é uma vitória. Guerra porque 3.000 para sempre ainda está muito distante, mas pelo menos está mantendo, né? Daqui são situações que a gente... Diferente, uma entrevista diferente. E eu penso muito nas meninas, nessa situação dela, né? Complicado, né, professor? A gente está no intervalo, pessoal. A gente volta daqui a alguns minutos. Você que é aposentado, né? Você é pensionista, tem que ter cuidado. Tivemos aqui a advogada, né? Antes da senhora, e ela direito previdenciário. E ela falou muita coisa, porque tem pessoas que, por invalidez, não tem aposentadoria certa. Pode perder 1 ano, com 2 anos, com 3 anos. Gravidez, o LOAS, ela esqueceu do nome. O LOAS. LOAS é terrível. Porque o LOAS também... Não recebe nem 13º, né? Não recebe. Não. E se por acaso a pessoa morrer, acabou. Acabou. Não passa nem para a esposa, nem para o esposo. Isso, é verdade. Tá gostando do programa? Tô sim. Cadê a dona Neide? Meu pai era policial, foi capitão. Faleceu, minha mãe faleceu. Aí, Pedro. O irmão meu que é especial. Ficou com o irmão. Aí meu irmão pintou. A senhora não quer cafezinho Santa Clara agora? Pensa nele aí. A senhora quer um cappuccino? Quer. Cappuccino. E aí, qual a experiência
da senhora? Você imaginava o quê? Como é esse programa painel logo apresentado pelo Eu pastor? sempre acompanho, eu vejo que ela não parte dessa entrevista, É. eu sempre acompanho. A gente tem que ficar ligada, né? Ela falou uma coisa da gente conhecer os direitos da gente. Muita gente pena. É que nem a Bíblia diz, o pessoal erra porque não conhece a Escritura. O pessoal pena porque não conhece a lei. Né? E o pior não é nada, que a gente eu estava até discutindo nós ficamos discutindo lá mesmo na DPS, a gente falando com um determinado policial lá, ele disse, mas a ninguém é dada o desconhecimento da lei. Eu disse, eu sei que ninguém, a Constituição... Mas ninguém também divulga, Aí eu disse a para ele, que seja conhecida a lei. isso, e outra coisa, não é só a divulgação para que seja conhecida a lei. A nossa cultura em si, o pessoal em si, na realidade, claro que a gente não vai falar isso, mas o governo, é que se diz. Mas a verdade é que, em si, o governo, hoje em dia, está mudando essa noção. Mas antigamente a gente não tinha o estímulo do pessoal aprender, de ir para a esmola. E hoje mudou, né? E hoje está mudando, entendeu? Educação está tendo incentivo, tudo isso. Isso, E o conhecimento é fundamental. Fundamental. Então, assim, como o pessoal não tinha conhecimento, o pessoal não... Perfeito. Perdi esses direitos. Entendeu? Esse ano já perdeu um Já aposentado. teve um que perdeu, uma pensionista que perdeu. Mas vocês estão lutando administrativamente, né? Já perdeu administrativamente, a gente já teve um dano da PGE. Nós voltamos. E essa que perdeu, por causa da reforma de 2015, quem está ajudando ela? A associação está ajudando? Ela, na realidade, ela não está aqui, mas ela tem advogado e a gente está acompanhando o caso dela, porque é um caso que interessa a todas nós. É porque se ela conquistar, todos conquistam. Né? Isso. Então, assim, eu sempre digo assim, você que é pensionista, principalmente essas que estão com data fim, nos procure, que a gente faz, porque a União faz a força. Que é a reforma de 2015, né? Da Previdência. Isso, é a Lei 7.751. Está na sua mente, né, essa lei. Né? Essa é a terrível, né, para os militares. Isso. E imagine, eu tenho uma amiga que ela é civil. Ela passou 28 anos casada com o esposo dela. Faltava um mês para ela, como é que se diz, completar 44 anos. O esposo dela morreu e ela só pegou 20 anos. E ela teve uma vida com ele. Ela casou com ele com 16, 17 anos. Uma vida. Depois de quase 30 anos, ela não pode ficar com a pensão. Só pegou 20 anos. E com 44 anos, 46 anos, quem é que vai aceitar ninguém no mercado de trabalho? Principalmente uma mulher. E que não tinha a cultura que a gente tem hoje de estar estudando, de estar se procurando saber mais um pouco. Então, assim, o mercado não vai chamar essas pessoas para trabalhar. Então, é nisso que a gente também está se baseando. E eu sempre, como eu sempre estou batendo na tecla, não vai ser uma despesa a mais para o Estado. Está todo mundo na folha. E o governador Paulo Danta, ele é muito sensível. Eu sei que a gente já teve diversas... Já chegou essa causa na mesa dele? Eu não sei, quando meu pai também está tentando a gente conversar com ele. A semana passada eu conversei com a procuradora Sâmia, que foi muito atenciosa com a gente também. Conversamos com o vice-governador Ronaldo Lessa. Que é outra pessoa sensível, né? Muito sensível. Então, assim, a gente está tentando o máximo chegar na mesa do governador. Porque eu tenho certeza que essa situação chegando lá, ele é o único que pode resolver. Como, então, na época, o governador Renan Filho resolveu. Ninguém podia, porque estava uma disparidade muito grande entre os salários. E ele foi quem foi o propositor, ele foi quem resolveu essa situação. E ele não tem noção da benevolência que ele fez. Interessante, né? E isso traz, assim, ela tomar o carro. Ah, Santa Clara aí, ó. Abençoada, né? Obrigada. Essa luta, já você sabe, não dorme direito, né? Tem dia que eu estava sem dormir, mas eu comecei a conversar com Deus, porque assim adoece a gente. Adoece muito. Então, assim, às vezes ainda tem pessoas que também estão ali, em vez, porque eu sempre digo, gente, a associação para a gente se unir. Mas cada cabeça é um mundo. Cada um diz, mas eu faria assim, eu faria assim. Não, não é bem assim. A gente tem que lutar, todas unidas, num só propósito. Defender os nossos direitos e mantê-los. O nosso objetivo hoje da associação é continuar na defesa dos direitos e continuar mantendo eles. Verdade. Vamos seu Caputino. Já chorou aqui, dona Neide? Já, porque é uma luta incessante, né? Para os pensionistas. Nos interiores dos 100, são quantas nos interiores? A gente está bem abrangindo, viu, do interior, porque antigamente a gente teve o pessoal da cidade. Como está sendo mais divulgada a associação? Porque a gente não teve ainda condições de chegar nos interiores. Então, assim,
A gente está com acho que umas 15, 20 do interior. Eu vou dar um apoio a vocês, né, para dar uma força, né? Sim, sim. Aí, setembro a senhora vem, aí vem com a vice, ou vem com alguém, para não vir sozinha. Outubro, novembro, dezembro, e até chegar nessa situação, eu acredito que o governador Paulo Dantas vai resolver essa situação. A fé em Deus, ele é um... Em nome de Jesus. É, sim. Porque são quantos ainda que estão? Para 2027 são quantos? Para 2025, Que pede a a gente já aposentadoria? tem mais umas 10, 12 que pedem a pensão. É uma pancada, né, Glaucio? Oxe. Então. E assim, eu me baseio nessa menina, quando ela começou a chorar o desespero dela. Ela vai ficar sem ter com quem manter a família dela, com quem se manter. E cada um difícil. tem uns que tem filhos especiais, né? Netos, né? É complicado, né? Muito complicado, muito. Mas vamos lá. Me fala alguns interiores, alguns associados estão lá, mas estão ligados à associação. A gente tem União, tem Murici, União, tem Arapiraca, Olho d'Água. Ontem a gente conseguiu um olho d'Água das Flores. Está expandindo, aos poucos a gente está expandindo. A gente também tem mas a gente está expandindo. A gente já tem os 5 interiores que as meninas estão... Porque assim, é aquilo também boca a boca. Uma sabe da associação, aí vai passar para outra, e assim, porque assim, com a associação fica mais fácil de resolver as coisas. A gente estava com uma menina do bombeiro, uma senhora que estava com 5 meses, que não tinha, quase 5 meses, que estava sem receber a pensão. Formalidades, documentação, e quando a gente chega, a gente orienta, ajuda. E com 15 dias após, a gente falou lá com a Aline do bombeiro também, agradeço a ela pela ajuda, o comandante do bombeiro também. E ela já está recebendo, no mês passado foi o primeiro mês que ela recebeu a pensão dela. E isso é gratificante, ver ela chegar assim, olha, Ana, muito obrigado, porque muita gente me chama de Ana. Meu nome é Rosenilda, mas o meu apelido é Ana. Que diferença? Quem intercede, que chora? Eu acho que sim. Meu pai não gostava. Aqui tem Jusileide. Também sou com a data fim, né? Entra aí, Lucileide. Lucileide, entra aqui para a gente bater um papo, né? Lucileide está aí. O pessoal tá entrando, muita gente, viu? Porque é um assunto de atenção grande, né? Tem extrema importância, porque é a vida da pessoa. Você tem uma estabilidade ali, final de ano, né? Mês a mês, de repente tem uma data, prazo de acabar isso. De acabar. E o pior é que tem muitas ainda que não sabem disso. Tem muitas que não sabem disso. A nossa preocupação em si também é isso. Então, assim, eu creio, primeiramente, com Deus na frente, porque sem Ele nada a gente pode fazer, que a gente vai se... Sou de Petrolândia. Onde é Pernambuco? Pernambuco. Ela disse que está na mesma situação desse data fim. É complicado. É complicado. Agora, aqui em Alagoas, a gente conseguiu um feito, né? Porque a gente colocou todas as meninas, independente da Lei 8.671, lá no artigo 20, ela fala que todas as pensionistas, independente da data do óbito, foram revisadas as pensões dela. Só que a PGE só entende que foram revisadas só na parte financeira. Não entende que dessa vitaliciedade. E tem outros estados também, a gente tem em Goiás também, com a dona Divina, que a gente está conversando com ela, né? É porque, assim, a gente não conhece em si os estados que têm associação de pensionistas militares. Eu só tenho 2 e agora Pernambuco que está formando, que falaram até conosco. Sim. Mas a gente tem, eu sei que tem em Goiás e tem no Rio de Janeiro. Então, essa associação que foi montada em Alagoas não tem em todo o Brasil, né? Não tem, interessante que interessante, não tem. Né, Glaucio? E tem polícia em todo o Brasil, né? E tem polícia em todo o Brasil, isso. Porque, assim, a pensionista, eu acho que a pensionista em si, ela tem um olhar diferente, porque ela vê outra realidade, ela vive outra realidade. Ela já perdeu o esposo, já é mais difícil, muitas não sabem nada. Porque, assim, hoje em dia, uma coisa que a gente bate muito para os militares, deixe a sua documentação em ordem, né? No quartel, eu sempre está falando muito isso, porque quando eles vêm a falecer, é uma dificuldade imensa para reunir essa documentação. E não é interesse, né? Entendeu? É só o interesse ou seja, da pensionista, viúva, ou isso, do viúvo, né? Isso. Porque às vezes o militar é a mulher, né?
Isso, E isso. ele que não é militar. E ele que não é militar. A gente também tem pensionistas homens, viu, gente? A gente também tem homens pensionistas. A gente tem o seu Roberto Taldeu, que está com a gente. Também tem o seu Erasmo. Então, assim... O direito são para os dois, né? São os dois. São iguais. Que às vezes é militar, o homem, ou é militar, a mulher também. Às vezes, no falecimento dela, ele torna-se pensionista, né? E a gente está batendo em cima disso, porque o militar em si, sendo tanto homem como mulher, é militar, deixa a sua documentação em dia. Porque a gente teve pensões, como está na hora que disse que passou 8 meses. Tem uma pensão, a gente conseguiu resolver esse mês. Pasmo, em 2021. 2021, a gente conseguiu resolver com a DPS esse mês. Então, assim, é difícil. É difícil, mas graças a Deus é a Andréia, que a gente conseguiu. Então, esse mês vai ser o primeiro mês que ela vai receber a pensão dela e a gente está feliz porque a gente está aqui para ajudar. A gente sempre diz assim, eu sempre peço a Deus assim, que Ele me dê, que eu não quero ser uma só, eu quero ser mais uma para ajudar, eu quero contribuir. Muita gente entrando aqui, Claudio, se você entrar aí olha, por favor, no programa Painel Alagoas no Instagram, eu gostaria, vou dar esse espaço para a senhora, conceder esse espaço democrático, a Rádio Correio vai abraçar essa causa, porque acreditamos no nosso governador, que vai, de uma forma muito sensível, estará agindo principalmente nessa causa da data fim, né? Porque para alguns já terminou esse ano, outros próximo ano, outros 2027. Então, é um caos total. Dá uma mensagem aí, Claudiano, porque vai dar esse apoio. Até o Claudio Stone, controlista, está acreditando também nisso aí. Então, isso é importante. Nas suas considerações finais. Primeiramente, agradecer a Deus e depois o Coronel Paz, né? Isso, agradeço a Deus, primeiramente, o Coronel Paz, que me deu todo esse apoio. As associações em si também, a gente tem que ajudar. Só porque o Coronel Paz é mais junto, né? Ele está vivendo ele disse que não quer isso, que a esposa dele passe por isso. E assim, você que é pensionista... Ele é muito pé no chão. Isso, ele é muito pé no chão, muito centrado. Você que é pensionista, procure a associação. Nosso telefone é 9122 9009. E assim, lutar pelos seus direitos, a manutenção dos direitos, porque a gente é um conjunto, a gente luta pelos nossos direitos. Então, que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo espaço aqui. Setembro, as horas estará aqui conosco, né, Valdichone? Com certeza. Para nos ajudar aqui, vamos ajudar vocês de uma forma cordial, porque eu acho que esse é um momento muito social para que venha a ser despertado os direitos e as causas e as bandeiras que vocês defendem. E a senhora, alguém botou aqui na associação de vocês, presidente forte. Forte com Deus, forte na balança, forte também no garfo. No garfo, né? Deixa sua mensagem de fé e esperança para todos que estão nos acompanhando. Que o amor de Deus venha parar em todos os corações e a esperança de dias melhores. Né? A nossa esperança é essa, que com Cristo no barco a gente vai ter dias melhores. Ele não afunda. Ele não afunda. Ele na polpa pode vir o vendaval. Pode vir, a gente faz como a palmeira. A gente balança para lá, balança para cá, mas estamos de pé. Quitéria Araújo. Estamos bem representados. Então, fantástico. Obrigada. Painel Alagoas, o painel de informações. Acompanhe a entrevista e divulgue, compartilhe, porque é uma associação que precisa de muito apoio, de muita ajuda. A avaliação que faz você, Painel Alagoas.